livro de Atos, capítulo 5. Atos dos Apóstolos, documento histórico do crescimento espiritual da Igreja de Jesus Cristo. A igreja que nasceu em Jerusalém, quando o poder do Espírito Santo se manifestou através dos discípulos. Igreja que teve sua origem na pregação de Pedro, quando Pedro pregou o arrependimento e a fé em Cristo, aproximadamente 3.000 almas se decidiram. E hoje nós estamos no capítulo 5, um capítulo marcante, um capítulo de mudança de vida. Podemos dizer que é um momento histórico, decisivo na história da igreja. Um momento histórico, decisivo na vida da igreja. Capítulo 5, de 1 a 11. O contexto do momento: dificuldades para comprar alimentos, dificuldades porque havia um momento em que estavam passando por sofrimento e que então aqueles que se disponibilizavam a serem liberais chegavam até a vender as suas propriedades para que os recursos pudessem ser distribuídos entre os necessitados. Então essa é a hora em que acontece o que nós vamos ler hoje. Um homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, também vendeu sua propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você? E depois de vendida, o dinheiro não estava no seu poder? O que o levou a pensar em tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi isso mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles o levarão também. A levarão também. Naquele momento, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-no e a sepultaram ao lado do seu marido. Grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Grande temor, reconhecimento da grandiosidade de Deus, reconhecimento de como Ele nos ama, da sua bondade, da sua santidade, da sua retidão. Isso é temer a Deus. E todos foram cheios desse temor. É um texto que nos assusta na primeira leitura. 2 pessoas mentiram para os apóstolos a respeito dos seus propósitos. Nós deixamos de cumprir os nossos propósitos muitas vezes ou não? Fazemos planos, nos colocamos à disposição e de repente não fazemos nada daquilo que propusemos. Então,
Por isso que é importante nós percebermos aquilo que Deus está querendo mudar nas nossas vidas. Nós vivemos dias em que a ética, a honestidade é algo difícil de pensar nos nossos dias, né? No tempo do profeta Isaías, diz assim que o direito se tornou atrás e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando nas ruas e a justiça não pode entrar. Será que tem alguma coisa parecida com os nossos dias? Sim, a verdade desfalece e quem se desvia do mal arrisca-se a ser ultrajado. O Senhor viu e desagradou-lhe o não haver justiça entre os seres humanos, por isso que ele, mais uma vez, ele diz, ele tinha que trazer na terra alguém que fosse justo, alguém que tudo aquilo que ele havia proposto ele fez. Essa pessoa é Jesus. Como é bom a gente ter Jesus, não é? É provável que Rui Barbosa tenha lido esse texto, né? Vocês não acreditam? Porque numa das palestras, oração aos moços, uma turma que estava se formando, ele não pôde ir, mas ele escreveu o discurso, e nesse discurso uma frase que todos vocês já ouviram, né? De tanto ver triunfar o que é errado, as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos maus, o ser humano chega a desanimar de ser honesto, a virtude, a rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. Por isso que é um momento decisivo para aqueles que creem em Jesus. Será que nós podemos viver diferente desse mundo corrupto que nós presenciamos? Valores imorais. O momento em que as pessoas estão sendo ensinadas a viverem o prazer, o agora. Até o Evangelho está sendo pregado dessa forma. Vem aqui que você vai resolver teus problemas. Não vai ter mais nenhuma dificuldade na vida. Há uns anos atrás, um irmão falou assim, olha, na nossa igreja agora, eu não vou andar mais de carro 1000, não. Tem que ser, naquela época era o Ômega. Porque eu sou crente em Jesus. E estava sendo pregado. Então, quanta coisa é pregada, quanta coisa é ensinada, e nós agradecemos a Deus porque eu e você podemos decidir pelo que é melhor. Ananias e Safira não quiseram. Eles mentiram o valor do que eles tinham recebido pela propriedade e disseram que estavam entregando tudo. Na verdade, eles tinham retido. E isso estava... O que o apóstolo Pedro falou? Vocês não estão mentindo para nós, vocês estão mentindo para o Espírito Santo. Então, eu e você, nós vamos orar. Senhor, eu quero ser aquilo que Tu queres fazer na minha vida, que é uma pessoa que viva realmente o que a palavra ensina, verdadeiro discípulo, e eu quero aquilo que eu falar dentro da palavra, que eu possa fazer, não é? Isso é muito bom, a gente se propor a fazer e realmente fazer através do poder do Espírito Santo em nome de Jesus. Essa é a ética divina. Vamos viver dentro da ética divina? E o Espírito Santo propõe isso, né? Para que nós cresçamos na unidade da fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus, cheguemos à maturidade, atingindo a plenitude de Cristo. Efésios capítulo 4, né? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos porque a Tua palavra nos diz que a Tua igreja, o Teu povo, ficou cheia do temor a Ti. E temer a Ti é querer depender totalmente dos Teus recursos, da Tua bondade, da Tua misericórdia, e viver uma vida digna de ser chamada vida de discípulo de Jesus. Nós agradecemos porque só Jesus pode nos garantir paz no meio das turbulências da vida. Só Jesus nos garante que Ele nos dá bom ânimo
para vencermos essa etapa da nossa vida, da nossa existência aqui na Terra. Te agradecemos porque esse é um momento de reflexão, de repensar a nossa vida, para que nós nos coloquemos à tua disposição para a tua honra, a tua glória, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Existe melhor decisão do que servir a Deus? Será que você pode usar o seu entendimento, a sua inteligência para falar assim, eu tenho coisas mais importantes para fazer do que fundamentar a minha vida em princípios no nosso Deus, que revelou o quanto nós precisamos saber dele através de Jesus, e que através do Espírito Santo você pode seguir os passos de Jesus. Como sempre, nós só temos duas decisões. Só temos duas opções. Ou fazemos a vontade de Deus, ou fugimos da vontade de Deus. Escolher errado, a palavra de Deus diz assim, produz um sofrimento muito grande. Quando a Deus falares que vais fazer alguma coisa, algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que você propuser diante de Deus, faça. Melhor é que você não se coloque à disposição em determinados aspectos da sua vida e depois você não faça. A mentira. Eles mentiram, né? Nós entregamos para você tudo, mas eles tinham entregado uma parte. E a reflexão, o questionamento que Pedro faz é interessante. Era de vocês. Vocês não precisavam nem ter dado nada. Não podia ter ficado com tudo. Era de vocês. Quando vocês venderam, era de vocês. Então vocês não precisavam ter falado que iam fazer alguma coisa que vocês depois não iam cumprir. Então, nós fazemos isso às vezes. Quantas vezes nós fazemos isso, né? A partir de hoje eu vou orar mais, eu vou estar em todos os cultos de oração, e quantas coisas nós falamos que vamos fazer, eu vou ajudar o meu próximo, eu vou ter paciência com a minha esposa, com o meu esposo, com meus filhos, eu vou ter mais investimento na vida dos meus filhos. A gente faz tantas propostas, né? E depois a gente sai pela tangente, né? Então, graças a Deus que Deus tem misericórdia de nós, né? Porque se Ele agisse como agiu ali, não estaria aqui ninguém, né? Concordam ou não? Mas ali foi um momento decisivo, um momento histórico, marcante. A igreja precisava ser purificada, a igreja precisava continuar aquela sequência aquela evolução extraordinária em que as pessoas se interessavam pelo Evangelho. Uma pessoa havia sido curada, eles enfrentaram as perseguições dos judeus. Tinha que ser uma igreja forte, uma igreja ética. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade são a sua alegria. Então nós temos duas opções. Você é inteligente, eu sou inteligente, né? A inteligência que eu falo não é QI, né? Não, temos uma inteligência capaz de entender, capaz de decidir, então agora você escolhe. Você decide. Até os animais fazem escolha, né? O que chamam animais irracionais, não é? Mas eles fazem escolha. Já perceberam? Se eles ficam com medo de você, eles podem te enfrentar ou podem fugir. O animal faz uma escolha. Um bezerrinho, por exemplo, ele olha para você, fica com medo e sai correndo, né? Mas primeiro ele olha, parece que ele está pensando, o que eu vou fazer? Enfrento ou fujo? Agora, a mãe do bezerrinho fica lá, tranquila, já está acostumada com você. Não é verdade? Acontece isso ou não acontece? Então, os seres humanos, eles conseguem ter de Deus um suporte inigualável para decidir pelo certo. Nós temos uma história dramática quando o povo de Deus conseguiu vencer as muralhas de Jericó. Eram muralhas intransponíveis, humanamente falando. Eles venceram. Vocês lembram? Cercaram a cidade 7 dias, depois 7 vezes num dia, e
bateram, fizeram um ruído tão grande que o poder do Espírito Santo fez com que as muralhas fossem ao chão. E Deus tinha falado: vocês não podem pegar nada que pertença a esse povo. E o que aconteceu? Um homem chamado Acã resolveu pegar algumas coisinhas, achou bonito uma capa, um pouquinho de ouro, um pouquinho de prata, e aquilo foi o motivo suficiente para que na próxima etapa eles fossem derrotados por uma nação, por um povo extremamente fraco, que vocês sabem, o povo de Ai. Então, decisão. Uma decisão, uma consagração, como a gente fala: estou me consagrando, eu quero me dedicar a Deus. Vocês não sabem como isso é bom, mas também como é ruim nós nos colocarmos à disposição de Deus para certas coisas e depois não cumprimos. Como isso traz sofrimento para nós, para as nossas vidas, para as nossas famílias, para os nossos filhos. Então, escolha Jesus, né? Escolha a verdade no lugar da mentira. Escolha a honestidade no lugar da desonestidade. Escolha a fidelidade no lugar da infidelidade. Porque quem habitará no templo do Senhor? Né? Quem vai morar com o Senhor? Aquele que é íntegro na sua conduta, pratica o que é justo, que do coração fala a verdade e não usa a língua para falar dos outros, que nenhum mal faz ao seu semelhante, que não empresta o seu dinheiro para usura, ganhar, né? Que não aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Escolha Jesus. Vamos escolher Jesus, né? Agora você pode me questionar: mas como é que a gente consegue fazer isso? Rui Barbosa disse que era impossível, né? Rui Barbosa falou que naquele momento da história do nosso país era vergonhoso ser honesto, porque quem era elogiado é quem era esperto. A lei da vantagem, que é uma lei que foi instituída no Brasil, né? Lá no futebol, Gerson, né? A lei da vantagem. O que é a lei da vantagem? Você passar a perna nos outros, você difamar os outros, você diminuir o teu próximo, você tentar fazer com que a imagem do teu próximo fique deformada diante dos outros. Isso é mentira? É mentira. Porque Deus não quer que a gente faça isso. Passa a ser uma grande mentira, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então você pode me perguntar: como é que a gente consegue então viver essa vida? Qual é o recurso que Deus nos deixou? Palavra, né? Nós acabamos de cantar a palavra de Deus, né? Escondi a tua palavra no meu coração. Então a palavra tem poder transformador. O escritor aos Hebreus, ele diz que a palavra é como uma espada de 2 gumes, né? Um outro escritor do Antigo Testamento fala que a palavra é como se fosse um martelo. Ela quebra as durezas, as resistências das nossas vidas, dos nossos corações. Fala que é um fogo. O fogo tem a característica de purificar. Então o ouro era purificado pelo fogo, separado das suas impurezas pelo fogo, até hoje. Então a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, e ela é como uma espada de 2 gumes. Então, se você se apegar à palavra, se você ler a Bíblia todos os dias, se você estudar a palavra de Deus todos os dias, você vai conseguir saber o que é certo e o que é errado, e não deixe ninguém te enganar. Não deixe ninguém enganar você. Não deixe que nenhuma, de manhã nós estamos vendo isso, não deixe que nenhuma religião engane você. Siga a palavra. Pegue o Novo Testamento, lê, relê, copia, estuda, pergunte para quem, quando você tiver dúvida. Penetra até a divisão da alma e do espírito, é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Se Ananias e Safira fossem pessoas apegadas à palavra de Deus, eles não iam ter coragem de mentir. Posso ter certeza disso. Você pode ter certeza. Pode ou não pode? Podemos. Às vezes eles acharam um evangelho bonito, se interessaram pela palavra de Deus, então vamos na onda, né?
mas tinham um amor muito grande pelas coisas que eles possuíam, talvez tinham medo de ficar sem recursos no futuro, né? Então vão mentir, vão esconder, mas mentiram para o Espírito Santo, né? Então nós estamos cansados de saber que a palavra, ela é luz para o nosso caminho, muita paz tem os que amam a palavra, não há nada que os faça tropeçar. Mas por que a gente está cansado de saber disso e a gente passa um dia sem se alimentar da palavra? Passa ou não passa? Às vezes pode passar, não passa? É muito comum eu ouvir as pessoas dizerem, não, mas eu tenho tanta coisa para fazer na minha vida, tenho tantos compromissos, tenho uma agenda lotada, não dá para... Irmãos, a agenda fica lotada e ela fica impraticável de ser realizada, se não for através do poder da palavra. Quantas vezes o povo de Deus teve, vamos parar aqui porque a coisa não está andando. Aí o que eles faziam? Começavam a ler, começavam a pesquisar, começavam a orar, e as coisas começavam a andar novamente. Então o ser humano está vivendo uma vida terrível, miserável, porque não quer ler a palavra de Deus. Foi o que aconteceu com Ananias e a Safira. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, e que o teu bom espírito me guie para um terreno plano, né? Desvia de mim o caminho da falsidade, ensina-me a tua benignidade. E quando você crê em Jesus, você pode ter certeza, existe uma promessa que diz assim, que Deus opera o querer. Como é que Ele opera o querer? Mediante o conhecimento que eu tenho da palavra, e Ele também faz com que eu possa o quê? Efetuar. Está escrito na Bíblia ou não está? Deus tem poder de mexer no meu querer, no meu discernimento e também de realizar aquilo que é o correto. Só que quando Paulo escreve isso aos Efésios, ele diz assim que existe uma grande barreira na nossa vida. São dois aspectos importantes. Um aspecto, uma barreira é a ignorância, não é burrice, ignorância. O que é ignorância? O que é ignorância? Falta do conhecimento. Todos nós somos ignorantes. Ser um astronauta. Quem aqui está preparado para ser um astronauta? Alguém está preparado para ser um astronauta? Então todos nós somos o quê? Ignorantes. Em Teotônia tem a pista, considerada a pista mais veloz do mundo para longboard, skate, né? Quem aqui está preparado para ir lá na pista de Teotônia? Eu sou ignorante em skate. Mas nós não podemos ser ignorantes na palavra. Eu fui ler sobre Teotônia hoje. Tem uma pista que faz parte do Campeonato Mundial de Longboard, Skate. Vocês leram? Você leu? Legal, né? Que cidade, né? Você sabe qual é o lema da cidade? A cidade que canta e encanta. A gente pensou nisso de manhã por causa do Rio Grande do Sul. Somos ignorantes em skate, né? Alguém aqui se aventuraria a entrar naquela pista lá de Teotônia, lá a 100 quilômetros de Porto Alegre. Somos ignorantes. Mas não podemos ser ignorantes na palavra, irmãos. Você não pode ser ignorante na palavra. Que aí é fatal. E Paulo diz assim, que quando nós somos ignorantes, então dois aspectos importantes. Ele colocou ignorância e dureza de coração. Porque às vezes a pessoa não é ignorante, mas ela quer continuar no pensamento dela, não no pensamento da palavra. Às vezes nós somos assim ou não? Sabemos o que é certo, estamos cansados de saber, mas nosso coração está endurecido. Então, dois aspectos importantes, dois fatores primordiais na vida do ser humano. Nós não podemos nem ser ignorantes e nem ser duros de coração. Amolece o coração. O Espírito Santo amolece o meu coração. Amolece, eu quero fazer a tua vontade. Porque eu sei o que é certo, mas não faço o que é certo. Então, quais são os dois aspectos importantes que deixam o ser humano travado? Um deles é a ignorância. Todo mundo aqui não precisa ser ignorante. Só ler a Bíblia, estudar a Bíblia, você deixa de ser ignorante. Qual é o segundo? Não vou fazer o que a palavra está me falando. Vou seguir as minhas ideias. Vou seguir o meu pensamento. Vou seguir a minha tradição. É fatal. É sofrimento. Fatal que eu digo sofrimento, né? Não é que você vai morrer. Então, graças a Deus por isso, né, que o Espírito Santo, nesta noite, está nos falando. Você pode escolher ou fazer a mentira, ou você pode falar, vou fazer grandes coisas, me proponho, me despreendo, sou liberal. De repente você não faz nada disso que você falou. Eu vou servir a Deus agora, em primeiro lugar na minha vida está Jesus, não quero saber da influência que o mundo quer exercer na minha vida.
mas depois não faz nada disso. Vai ser bom? Não vai ser bom. Então, graças a Deus que nós temos um padrão que é feito pelo Espírito Santo, né? E o apóstolo diz assim, é como se nós nos revestíssemos de uma nova vida, de um novo ser, não é? Que foi criado por Deus, criados em Cristo Jesus para as boas ações, as quais Ele preparou antecipadamente para que nós andássemos nelas. As mensageiras não esquecem disso, né? Então o que diz? Somos o quê? Criados em Cristo Jesus para as boas ações, as quais Deus preparou antecipadamente para que nós andássemos nelas. Não precisa ser criativo, não. Já está tudo pronto para você fazer, para eu fazer. Então, nós agradecemos a Deus por isso, né? Depois ele fala que através do poder do Espírito Santo, eu vou começar a mentir menos, né? Amém? Deixai a mentira, falai a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não vai dormir sem ter resolvido o problema. Não deis lugar ao diabo, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tem necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra indevida, torpe, que o nosso falar seja sempre uma oração, ou de gratidão, ou de louvor, ou de intercessão. Você está intercedendo por alguém. Mas só a que seja boa e necessária para edificação. Não entristeça o Espírito Santo. Toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia sejam tiradas dentre vós, bem como toda malícia. Antes sede bondosos uns com os outros, pacientes, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17, vocês têm a ética cristã, a moral cristã, feita pelo poder do Espírito Santo, e eu obtenho porque eu oro, porque eu suplico no nome de Jesus, e aí então eu estou preparado por Deus para crescer. Deus é maravilhoso, eu acredito que Ele não vai fazer com ninguém aqui o que Ele fez com Ananias e Safira. Mas Ele quer que a gente cresça. Ele quer que a gente mude. E eu suplico a Deus que Ele me mude, suplico a Deus que você mude, né? Que o nosso falar seja sempre agradável ao Senhor, porque você sabe o que o falar repercute na nossa vida. Ah, eu vendi por tanto. Mentira. Você tinha vendido por mais. Falou. Simplesmente falou. É sério, né? Quando a gente fala uma coisa. Já contei para vocês que um professor que eu tive no seminário, uma pessoa que todo mundo considerava muito capaz mesmo, e ele contou para nós que com 65 anos ele havia se libertado de uma palavra que o pai havia lhe dito quando ele tinha 6, 7 anos. Qual foi a palavra que o pai falou para ele? Lembra? Burro. Você é burro. Porque ele não havia conseguido fazer alguma coisa que o pai tinha proposto para ele. O irmão dele tinha mais habilidade e fez. 65 anos sofrendo por causa de uma palavra. Se vocês quiserem pesquisar, o nome dele é Carlos Lackler. Não sei, provavelmente, não sei, se ele já deve ter falecido, né? Mas mostrando que uma palavra destruiu praticamente, né? Graças a Deus que ele se converteu, mas aquela palavra, mesmo como crente em Jesus Cristo, como pastor, como professor num seminário, com 65 anos ele saiu daquele sofrimento, daquela palavra que ele tinha recebido do Pai. Complicado, né? Falar, não é? Então, que as palavras da minha boca e o meditar no meu coração sejam agradáveis a Ti, ao Senhor, e que as minhas palavras nunca falem uma mentira, né? Ele usou a palavra para falar, né? Vamos orar por isso?
Graças a Deus, que Deus é maravilhoso, Ele quer que a gente cresça, né? Na medida da estatura de Cristo, atingindo a plenitude de Cristo. Sermos unidos, né? Muito unidos para esse crescimento. Vai ler a Bíblia essa semana? Amém? Todos os dias? Todos os dias. Vamos orar mais? Vamos nos reunir mais para orar? Porque o desafio é muito grande. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos porque a Tua palavra nos garante que quando nós estamos fundamentados no conhecimento da palavra, nós deixamos de ser ignorantes na questão espiritual. E a palavra também tem poder de tirar a resistência que existe dentro de nós. Porque ela é como um martelo, ela é como uma espada de dois gumes, para discernir os pensamentos e intenções do nosso coração. E tu tens grande alegria em ouvir as nossas súplicas quando elas estão fundamentadas numa ética divina, no procedimento que a tua palavra nos ensina. E te louvamos porque tu já nos garantiste que tens o poder de estabelecer para nós o nosso querer, a decisão que vai ser construtiva para nós, para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja, para a sociedade em que nós vivemos. E tu tens o poder de efetuar as propostas do nosso coração que estiverem de acordo com a tua vontade. Faz-nos mais verdadeiros. Suplicamos e te agradecemos, porque é feito pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.